Você já se perguntou por que o número 7 parece ter um significado especial e profundo na Bíblia Sagrada? Mais do que um simples numeral, ele aparece em momentos-chave, carregando simbolismos misteriosos que intrigam há séculos. Em várias passagens, o 7 é um elo entre o mundo divino e o terreno, algo que vai além do que os olhos podem ver. No relato da criação, nas profecias e significados até nos juízos finais, o número 7 surge como uma espécie de código sagrado, cheio de segredos ocultos que nos levam a questionar o que Deus realmente quer nos revelar através desse número. O número 7 marca a própria origem do mundo no relato bíblico da criação. Em 6 dias Deus molda o universo, mas é no 7º dia que ele descansa, santificando o ciclo e estabelecendo o tempo sagrado. Esse descanso divino não é um mero intervalo, representa a perfeição e a conclusão da criação. Desde então o 7º dia ou sábado se torna um símbolo de paz, equilíbrio e comunhão com o Criador, uma pausa que transcende o trabalho humano e aponta para um propósito maior. Mas por que Deus escolheu justamente o 7 para simbolizar a perfeição? Ainda mais intrigante é o uso do 7 nas instruções que Deus deu a Noé. Em Gênesis 7 versículos de 1 a 12, às portas do dilúvio, ele ordena que Noé leve 7 pares de animais puros para a arca, além de 7 casais de aves. E depois de 7 dias, a chuva devastadora começa. Aqui o 7 assume um novo significado: purificação e preparação para um recomeço. A terra seria lavada e renovada, e esse número indica o preparo completo para uma nova era. Esse ritual de 7 dias e 7 pares nos leva a pensar em como o 7 é parte de algo mais grandioso, um sinal da ordem e da intenção divina na história. O poder do número 7 se revela de forma ainda mais intensa na libertação dos israelitas no Egito. Deus envia pragas, mas é na 7ª, em um ciclo de 7 dias, que o julgamento se intensifica, separando o povo escolhido do cativeiro. As pragas servem como um aviso e uma purificação, cada uma marcando um passo rumo à liberdade. O 7º dia aparece novamente como um momento decisivo, um divisor de águas, onde o julgamento de Deus é finalmente completo. Esse padrão nos faz pensar: o que há no 7 que encerra cada ciclo com tamanha exatidão? Avançando na história bíblica, vemos que Deus instrui o povo a celebrar o ano sabático a cada 7 anos, um tempo de descanso para a terra e de perdão para as dívidas. Esse ciclo culmina no ano do jubileu, após 7 ciclos de 7 anos. Aqui o 7 representa a renovação e libertação em sua forma mais ampla, uma reinicialização total da sociedade e da terra. É como se o próprio Deus estabelecesse, através do número 7, uma lei universal de descanso e equilíbrio, uma pausa sagrada onde tudo é restaurado. O número 7 continua a tecer seu mistério ao longo das Escrituras, e um dos exemplos mais enigmáticos é o cerco de Jericó. Josué e o povo de Israel marcham ao redor da cidade durante 6 dias, mas é no 7º que tudo muda. Ao marcharem 7 vezes ao redor das muralhas, com 7 sacerdotes tocando 7 trombetas, o som ressoa e as muralhas de Jericó desmoronam. Esse ritual detalhado e repleto do número 7 parece ser um código divino de obediência e vitória, como se, somente ao seguir a sequência exata, pudessem acessar o poder de Deus. Misticismos e numerologia não fazem parte da fé cristã, e apesar de estar sempre presente na Bíblia Sagrada, os mistérios do 7 também fazem parte de outras religiões. Qual o misterioso segredo guardado nesse padrão numérico? Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, o número 7 surge com um peso ainda maior, envolvendo o destino final da humanidade. João tem visões de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, cada uma trazendo revelações e julgamentos que abalam a terra. Esses ciclos de 7 representam a totalidade do plano divino para o fim dos tempos, um encerramento perfeito e definitivo. Cada selo, trombeta e taça contém uma parte do mistério, revelando aos poucos o destino da humanidade. Nesse cenário, o número 7 nos deixa uma pergunta inquietante: estamos prontos para o desfecho completo que ele representa? O mistério do número 7 é ainda mais profundo quando consideramos as palavras de Jesus sobre o perdão. Quando Pedro pergunta quantas vezes deve perdoar, esperando que o número 7 fosse suficiente, Jesus o surpreende dizendo 70 vezes 7. Aqui, o 7 extrapola o limite numérico e assume um valor infinito, desafiando a lógica humana. É como se o próprio ato de perdoar fosse um ciclo divino de purificação e restauração, que jamais se esgota. Jesus usa o 7 para nos mostrar que o verdadeiro perdão é completo e absoluto, não contável.
uma revelação que desperta o lado mais profundo do amor. Por fim, em Provérbios encontramos a sabedoria personificada em uma construção sólida, sua casa é erguida sobre 7 colunas. Esse símbolo remete à perfeição e à solidez da sabedoria divina, inabalável e absoluta. As 7 colunas representam uma estrutura que desafia o tempo, construída sobre os fundamentos mais profundos de Deus. Nesse mistério, o número 7 revela a ideia de uma sabedoria que não pertence ao mundo terreno, mas ao conhecimento divino e eterno. As colunas são pilares de verdade mantidas pelo próprio Criador, e a pergunta final que ecoa é: conseguiremos um dia entender os segredos que sustentam essas colunas? Ao longo de toda a Bíblia, o número 7 se apresenta como uma chave misteriosa, capaz de abrir dimensões que transcendem o entendimento humano. Em cada aparição, seja nos relatos da criação, nos rituais de purificação, nas leis de descanso ou nos julgamentos finais, o 7 indica um propósito oculto, um ponto de ligação entre o céu e a terra. É como se esse número sagrado fosse um convite divino para enxergar o universo além da superfície, para buscar o sentido oculto que ele contém. Diante disso, nos perguntamos: o que realmente está guardado por trás desse padrão perfeito? Esse enigma sagrado nos leva a perceber que o número 7 não é apenas um detalhe numérico, ele pulsa como uma mensagem contínua, uma assinatura divina em cada parte das Escrituras. O 7 representa a completude, mas também sugere algo além, um mistério que talvez nunca seja totalmente revelado. Ao refletir sobre sua presença, percebemos que estamos diante de um convite sutil para nos aproximarmos mais da essência de Deus, de seus propósitos e de seu amor. E assim, esse número permanece intocado e insondável, uma lembrança eterna de que o plano divino é perfeito, mesmo quando nossos olhos ainda não conseguem ver. A jornada pelo mistério do número 7 na Bíblia nos deixa à beira de um entendimento maior, mas ainda envolto em sombras sagradas. Esse número não é uma coincidência, nem um mero detalhe. Ele pulsa em cada versículo, conectando criação, redenção e o destino da humanidade em uma linha invisível, mas indestrutível. O 7 é o símbolo de um ciclo divino perfeito, onde cada evento, cada julgamento, cada ato de amor e perdão, segue um padrão arquitetado por um Criador que tudo sabe, tudo vê, e que age em total harmonia com o que é eterno. Ele é uma assinatura de Deus, uma prova da ordem cósmica que rege todo o universo, conhecido como o número da perfeição. Mas como já foi dito, o número 7 não está presente somente na Bíblia cristã. Associado à perfeição, ele tem presença marcante em práticas espirituais, textos sagrados e filosofias que buscam a harmonia do ser. Vamos explorar 7 curiosidades fascinantes sobre esse número nas religiões orientais. 7 chakras no hinduísmo. Na tradição hindu, acredita-se que o corpo possui 7 centros de energia, chamados chakras, que formam uma escada ascendente desde a base da coluna até o topo da cabeça. Cada chakra governa aspectos emocionais e físicos, e o equilíbrio desses centros é fundamental para a saúde e a iluminação espiritual. Do Muladhara, que é o chakra raiz, ao Sahasrara, o chakra da coroa, cada um representa um estágio na jornada da consciência até a união com o divino. 2. 7 reinos celestiais e infernais no Islã Sufi. No sufismo, tradição mística do Islã, o número 7 aparece em diversos aspectos, como nos 7 níveis dos céus e infernos. Esses reinos representam estados de consciência e de alma que o indivíduo deve atravessar para atingir a união com o Criador. Cada nível reflete diferentes experiências espirituais, onde o buscador enfrenta provações e encontra guias para se purificar e se aproximar da divindade. 3. 7 reencarnações no budismo tibetano. O budismo tibetano ensina que a alma humana passa por 7 renascimentos antes de alcançar o estado de nirvana. Cada ciclo é uma oportunidade de aprendizado, com desafios que permitem ao ser humano acumular sabedoria e purificar o karma. O objetivo é que, após 7 ciclos, o espírito esteja suficientemente elevado para romper o ciclo de Sansara e alcançar a libertação completa. 4. 7 deuses da sorte no shintoísmo. No Japão, a crença nos Shichifukujin, ou 7 deuses da sorte, está enraizada no shintoísmo e no budismo japonês. Cada um desses deuses representa uma virtude ou uma bênção, como longevidade, prosperidade e felicidade. Durante o Ano Novo, muitos japoneses fazem orações a esses deuses em busca de boa sorte e proteção. Acredita-se que eles simbolizam os desejos fundamentais da humanidade, promovendo a harmonia e a felicidade.
5. 7 sabedorias do taoísmo. O taoísmo, filosofia espiritual chinesa, valoriza o número 7 como símbolo de perfeição e equilíbrio. Ele representa as 7 sabedorias que uma pessoa deve buscar: simplicidade, tranquilidade, compaixão, humildade, paciência, confiança e harmonia. Esses valores ajudam o praticante a viver em sintonia com o Tao, o caminho da natureza e da verdade universal, alcançando paz interna e harmonia com o cosmos. 6. As 7 estrelas da Ursa Maior no confucionismo e no budismo. A Ursa Maior, também conhecida como a Grande Concha, é reverenciada em várias tradições orientais. No budismo, ela é considerada uma manifestação dos 7 Budas do passado e é vista como guia espiritual. No confucionismo, as 7 estrelas representam virtudes que devem ser cultivadas para promover o autocontrole e a sabedoria. A contemplação da Ursa Maior é uma prática de conexão com as forças celestiais e o fortalecimento do espírito. 7. Os 7 caminhos do Dharma no Jainismo. No Jainismo, o número 7 representa os 7 caminhos do Dharma, um conjunto de práticas essenciais para alcançar a libertação espiritual. Estes caminhos incluem o autocontrole, a meditação, a não-violência e o desapego. Seguindo esses 7 princípios, o praticante Jain acredita que poderá purificar sua alma, libertando-se do ciclo de reencarnação e atingindo o estado de moksha, a libertação total. Assim, o número 7 continua a nos chamar, a nos fazer perguntar o que mais se esconde nas entrelinhas da palavra. Esse número, que marca o início e o fim, sugere que talvez o propósito final ainda não tenha sido revelado completamente. É uma senha para aqueles que desejam ir além da superfície e se conectar com o mistério divino que supera o entendimento humano. E enquanto nos deixamos envolver por esse enigma sagrado, o 7 nos lembra que a nossa história, e a história do universo, estão em boas mãos, nas mãos de um Deus cujo plano é, em cada detalhe, completo e perfeito. Obrigado por assistir até o final. Se gostou, já sabe, curte aí para dar uma força.